Uma dúvida genuína. Como diferenciar o capitalismo que surge após a Revolução Industrial e com a propriedade privada e o capitalismo da exploração de humanos sobre humanos que existe desde o que entendemos como sociedade? Isso surgiu em uma discussão com amigos de direito. Obrigado, Ian. Tá, boa pergunta. Ana Franil? Então, nós temos que fazer uma série de diferenciações aqui. Primeiro, o capital existe antes do capitalismo. Então, nós temos um período no qual há capital, há burguesia, mas não há capitalismo. Então, isso fica mais bem explicado no capítulo do livro do Marx, O Capital, sobre a acumulação primitiva. Qual que é a questão? Nossa, por onde eu começo? Que essa pergunta é difícil. O que a gente chama de capitalismo? Vamos começar de trás para frente, né? Capitalismo é um modo de produção. É a maneira como as pessoas produzem algo em uma sociedade, certo? Um modo de produção pressupõe como os seres humanos atuam sobre a natureza e como os seres humanos atuam uns sobre os outros, certo? O capitalismo é uma organização e uma divisão social do trabalho. É uma maneira como se divide e se organiza o trabalho. Esse modo de produção é baseado em algumas coisas. Primeiro, é baseado no modo de produção que envolve indústria. Então, você falou da indústria, tá certo. O capitalismo envolve produção em escala industrial, mas envolve uma série de outras coisas. Capitalismo não é indústria. Capitalismo é um modo de produção que tem algumas características particulares. Propriedade privada, divisão de classes e mercadoria como centro das relações sociais. É basicamente essas três coisas. Então não existe capitalismo sem propriedade privada dos meios de produção, divisão de classes, por ter propriedade privada, obviamente tem divisão de classes, as duas coisas andam de mãos dadas, e economia de mercado e a mercadoria como centro das relações sociais. Qual é a questão? Se capitalismo é isso, não existe capitalismo antes disso existir, entende? Então não é possível falar em capitalismo quando existia exploração do homem sobre o homem, porque não existiam esses pressupostos. E, sobretudo, não existia capitalismo antes de existir capital. Entende? Então, eu dou um exemplo. O melhor representante do capital é o dinheiro. Capital não é dinheiro, mas o melhor representante do capital é o dinheiro, e o capital começa como uma soma em dinheiro. Não é possível, então, existir capitalismo antes de existir dinheiro. Mas existia exploração. Existiam sociedades que tinham propriedade privada e escravidão, mas não tinham dinheiro. Eu sei que não ficou claro porque é muita coisa. Claro, a exploração já existia antes do capitalismo? Claro. Quando foi cunhado o termo capital, aí você me perdeu. Aí eu não lembro. Eu já li sobre isso, mas eu não consigo lembrar. Sim, o dinheiro é o melhor representante do capital. E sem dinheiro, a gente não consegue ver a dinâmica do capital sendo aplicada. Dinheiro também já existia antes do capitalismo. Sim. Quando isso se torna o modo de produção dominante, porque não existe modo de produção puro. Não existe um modo de produção no qual só ele exista na sociedade. O capitalismo se torna um ismo quando essa forma de produção se torna dominante na sociedade. Por isso que eu disse que já existia burguesia e capital antes de existir capitalismo. Mas o capitalismo só surge quando isso se torna dominante. Quando a mercadoria se torna centro das relações sociais. Quando a divisão de classe se torna a divisão dominante de trabalho. Quando a propriedade privada se torna a forma dominante de propriedade. Mas antes disso, antes da Revolução Industrial, já existia, no 19, exato, por volta do 18, se consolida no 19. Mas antes disso, existia burguesia? Sim. Existia capital? Sim. Existia propriedade privada? Sim. Existia dinheiro? Sim. Mas isso não era o modo de produção dominante. Quando o comunismo se torna ismo, quando a gente conseguir atingir uma sociedade que não tenha exatamente essas três coisas que o capitalismo tem, que é propriedade privada dos meios de produção, classes e a mercadoria como centro das relações sociais. Eu sei que eu falei um monte de coisa. É que eu falei de improviso e é um tema muito complexo. Gente, vocês viram o tamanho do livro que o Marx escreveu sobre o assunto? O Estado é uma consequência, né? O definhamento do Estado é uma consequência dessas outras categorias. Eu sei, gente. O definhamento do Estado é a consequência da extinção das classes, da propriedade privada e da economia de mercado. Não sei o que é mercado de virtudes, ou das virtudes. Sim, capital, eu tenho um vídeo que explica isso melhor, mas capital não é dinheiro. Capital é uma dinâmica social. Capital é uma força dinâmica de um valor que é capaz de se autovalorizar, tá? E valor não é dinheiro, valor não é nem preço, tá? Valor é outra coisa. Então eu tenho um vídeo explicando que o capital só se torna capital quando ele completa um circuito. Dinheiro só parado não é capital. Capital é quando você coloca esse dinheiro para valorizar ele próprio, sacou? Então capital é uma dinâmica social. Ele é uma força que se movimenta e que só se torna capital quando completa um determinado circuito. É assim, valor que se valora, valor que se valoriza é um resumo do que é capital. Mas não é muito explicativo isso. Investimento na bolsa se torna capital se ele completar esse circuito de se autovalorizar, sim. Eu sei que ficou confuso, eu precisaria escrever isso que eu tô falando para ficar mais organizado. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, porque às vezes eu deixo coisa passar.
Vou olhar as DM, sim. Isso, burguesia e mercadoria já existia antes do capitalismo, isso, muito bem colocado. Por isso que a gente tá falando, a gente tá olhando o agregado da economia, a gente tá olhando pra maneira como uma sociedade como um todo organiza o trabalho. Então não é assim, existe capitalismo porque já existia burguesia. Não é assim que funciona, a gente tá falando de modo de produção. Agora, qual que é o grande problema? Eu vou voltar pro começo. Meus amigos de direita estavam falando que o capitalismo existe desde sempre. Eles têm uma definição muito torta de capitalismo, que é capitalismo é trocas voluntárias. Então, se existe trocas, o capitalismo já existia. Por que eles falam isso? Isso tem um artifício retórico. Eles falam que o capitalismo é trocas voluntárias porque eles querem argumentar que o capitalismo é natural. Eles querem argumentar que onde há sociedades humanas há capitalismo e isso é um movimento natural da sociedade. Isso é completamente falso, gente. Isso é completamente falso. Isso é equiparar modos de produção completamente distintos, dinâmicas de classe completamente distintas, de organizações e divisões sociais do trabalho completamente distintas. É um negócio que tem uma pobreza analítica muito grande. Mercado das virtudes refere-se à ideia de que na cultura contemporânea a promoção de determinadas virtudes sociais, ideológicas e comportamentais tornou-se uma estratégia de mercado. Isso implica que, em vez de uma busca genuína por valores ou ideias, as empresas criadoras de conteúdos e indivíduos podem capitalizar sobre a imagem associada a essas virtudes. Por exemplo, no discurso mencionado, a discussão sobre uma guerra cultural na internet sugere que a adesão a certas posições políticas... Eu entendi o seu ponto já. Eu não conhecia esse termo. Eu tenho que ler sobre. Eu tenho medo de dar uma opinião desqualificada a respeito disso, mas eu sei exatamente do que você está falando. São empresas abraçando bandeiras progressistas ou bandeiras, digamos assim, que envolvam virtudes para capitalizar em cima dessas virtudes. Eu entendi. É sinalização de virtude, né? Eu fico um pouco cético a respeito de quão novo é isso. Então a gente tem que investigar da maneira como isso era propagado antigamente, se isso é uma coisa nova, e se ela é nova, por que ela surgiu agora? Sim, o Tarcísio falando que a tarifa vai aumentar mesmo com a privatização. É maravilhoso. Como